Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e sou Imersões Literárias. E dando continuidade à nossa playlist do Pedro Bandeira, hoje a gente vai falar sobre o penúltimo livro da coleção dos caras, Droga de Americana. Se você quiser saber do que trata a história, como foi minha experiência de leitura, puxa teu book, bora papear. Droga de Americana vai colocar, vamos dizer assim, né, os caras numa situação de segurança internacional. O presidente dos Estados Unidos na história, o presidente McDermott, vem ao Brasil para fazer parcerias comerciais e também outros tipos de negociações com o presidente brasileiro. E sua filha Peggy, que é amiga de Magri, que inclusive vai ser a protagonista neste livro aqui, é sequestrada. Mas, bem, ela não é ela exatamente sequestrada. Quem é sequestrada no lugar dela é a Magri. Porque apesar de as duas não serem fisicamente assim muito iguais, elas conseguem, por elas duas serem ginastas, elas conseguem passar uma pela outra. Elas conseguem ser muito parecidas para quem não as conhece assim muito a fundo. Então a Magri, percebendo que a Peggy está em perigo numa determinada situação, logo no início da história, acaba se deixando levar como se fosse a Peggy para um sequestro, assim, ela acaba sendo raptada. E aí todo o conflito da história e o envolvimento dos meninos vai se dar a partir disso. Quem aqui toma a frente de resolver todos os casos é o Chumbinho. Ele quem vai começar a ligar os pontos e entender que a Peggy, quem é a Peggy, ele já sabia, mas devia reconhecer a importância dela. Ele vai descobrir que, na verdade, a menina não foi ela a levada, quem foi a melhor amiga dele, a Magri, e ele que vai dar todas as dicas, todas as diretrizes para os outros caras para poder salvar a Magri. Então é nesse bojo que vai acontecer a história. O tema aqui, vamos dizer assim, político, porque vocês sabem, né? Desde A Droga da Obediência, o Pedro, com a série dos caras, ele sempre coloca um tema político no livro, que os rapazes são tomados desse espírito progressista, democrático, espírito de luta, e eles se insurgem contra isso. Nesse caso aqui, por incrível que pareça, porque, na verdade, o livro vai ser lançado muito antes disso, né? Esse livro aqui é de 99 e essa é a minha edição de 2003. Esse livro aqui vai fazer uma espécie de campanha pelo desarmamento. E aqui no Brasil, a lei a lei do desarmamento só vai ser votada em 2005. Então, meio que Pedro deu uma adiantada no tempo aí dessa discussão sobre as pessoas, principalmente os Estados Unidos, como sendo o país que tem o maior arsenal de armas de fogo, de armas atômicas. O presidente McDermott se propõe a abrir mão das suas armas, a destruir o seu paiol de armas químicas e nucleares, e uma equipe de pessoas revoltadas contra isso, que hoje a gente identificaria como de extrema direita, se levanta e afirma: se você fizer isso, nós vamos acabar com a sua vida. E aí a gente já sabe, já tem mais ou menos uma noção logo no início da história, que essa equipe está por trás do rápido da Peggy / Magri. Então, assim, é um livro como os outros, né? Um livro como os demais, com muita ação, um livro que você lê numa sentada, um livro que você tem a linguagem muito tranquila, mesmo aqui nos momentos em que você vê os personagens falando em inglês, né? Porque a Peggy é americana, mas os garotos são feras no inglês. O Colégio Elite colocou os meninos muito, muito certinhos, né, com a língua estrangeira. Você consegue entender tudo, porque mesmo no inglês sempre tem a tradução logo ao lado. O livro a história do livro se passa num único dia, a grande maioria, né, da história se passa num único dia, desde que o presidente e a sua filha, a sua comitiva, chegam ao Brasil de avião, até
meia-noite, um pouco depois, quando ele vai fazer esse pronunciamento ao mundo inteiro, a partir daqui do Brasil, falando sobre essa disposição de destruir suas armas de guerra. E depois vão acontecer algumas outras cenas após isso, porém a maior parte do livro se passa num único dia. Então você percebe as atitudes mesmo dos personagens, o pensamento rápido de todos eles, porque é uma luta contra o tempo. Eles têm de correr atrás logo de encontrar a Peg, que eles vão saber que não é a Peg, eles vão saber que é a Magri no fim das contas, mas só os garotos, né? E antes que seja tarde demais. Minha experiência de leitura também foi como as outras. Li numa sentada e menos de 2 horas, né? Então, talvez não menos, um pouquinho mais. Umas 2 horas e pouquinho, mas muito pouco mesmo. Não chegou uma noite inteira. Terminei o livro, porque apesar de ele parecer grossinho, ele tem 190 páginas só, a folha é um pouquinho mais grossa, não sei se vocês vão conseguir ver por causa do escuro, mas aqui, para ter uma noção do espaçamento entre linhas, é um espaçamento grande, super confortável para leitura. O que a minha crítica a esse livro e isso se justifica com a fala final do Pedro, porque ele sempre deixa um recadinho em cada livro, se apresentando para o leitor e explicando um pouco porque ele pensou naquele tema para aquele determinado livro dos caras. Aqui ele percebeu que precisava chegar a um fim, mas os leitores, nós, né, sempre pedimos muito para que ele continuasse, para que os caras tivessem longevidade. Mas, poxa, os caras são... O primeiro livro dos caras, né? É de 84, que é com a Droga da Obediência. E o Pedro escreve a Droga da Obediência posicionando os garotos nos anos 80 mesmo. Eles são alunos do Colégio Elite nos anos 80. E depois, conforme vem passando o tempo, é que nem a Turma da Mônica, eles não crescem, né? Eles não saem daquela idade de 16, 17 anos, eles não vão para a faculdade. Então Pedro começou a se incomodar com isso, começou a ter dificuldade de atualizar a história, porque senão poderia perder muito da essência. E é o que eu percebo aqui. Vamos dizer assim, a Droga de Americana não é o livro mais maneiro da série. Ficaria entre os últimos, na minha opinião. É um livro maravilhoso, mas se você for comparar com a inovação que veio, com a Droga da Obediência, como sendo o primeiro, que veio depois, com Pântano de Sangue, porque Anjo da Morte não me foi, apesar de Anjo da Morte para os dias de hoje ser super atual, como pode, né? Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar o card aqui em cima. Também com a Droga do Amor, por falar, né, da AIDS, assim, quando a coisa tava no auge, eu percebo que o Pedro aqui meio que foi parando de ser... parando de viver esse universo dos caras um pouco, indo deixando de lado. Ele, obviamente, estava fazendo outras coisas e ele sabia que uma hora teria, né, que encerrar. Ele só não saberia como. Mas, apesar disso tudo, acho muito legal que essa personagem Peg tenha chegado ao universo dos caras, porque... A gente sempre, quando lê, se pergunta com quem a Magri iria ficar. A gente sabe que ela tem um carinho muito especial pelo Miguel. A gente sabe que ela chegou a dar umas beijocas no crânio e também no Calu. Então, meio que assim, afinal de contas, será que a Peg vai se intrometer? Vai ser um elemento a mais para me dar uma quebrada, uma desestabelecida nessa situação? Você vai ter que ler para saber. E o próprio Chumbinho também. O Chumbinho é o mais novinho deles, ele não vê a Magri como mulher, né? Ele olha para a Magri como se ela fosse uma irmã mais velha. Mas até assim, quando a Peg aparece, ele
né? Ele fica meio assim, olha. E isso é muito legal, porque você vê que aos pouquinhos eles estão amadurecendo. É como se você estivesse vendo mesmo o crescimento desses personagens, isso é muito legal. Então aqui fica a minha indicação, Droga de Americana, penúltimo livro da série dos caras. Esse daqui eu encontrei em sebo, porque realmente o valor que está sendo cobrado dos livros paradidáticos nos últimos tempos é absurdo. Eu fico pensando nas famílias, né, que precisam comprar esses livros, porque algumas escolas públicas particulares exigem, às vezes não tem biblioteca para ajudar. Então, eu recomendo muito que você procure o livro em sebos. Tem estante virtual, tem outros sebos aqui na internet que fazem entregas via correios, às vezes via transportadoras, mas vale a pena. Vale a pena a leitura de Droga de Americana e entender por que o título, né? Porque não é uma droga. Como, assim, diferentemente das outras drogas, essa daqui não é uma droga. Mas aí você vai ler, você vai entender o porquê desse título, tá bom? Vou ficando por aqui e na semana que vem vou fazer uma coisa que a gente não faz. Na semana que vem a gente vai terminar a série Os Caras. Eu vou falar sobre a droga da amizade. Então, se você quiser saber sobre o último livro da série Os Caras, o livro mais recente da série, não deixa de assistir o vídeo da semana que vem. Você vai gostar, tá bom? Um beijo, tchau!